Seja Então, eu mais tô de boa. Você tá de boa? todo de amor e alegria. Tá? É assim, a gente não pode perder a fé, né? Perder a fé nas coisas boas da vida, né? A natureza é tão fantástica que se a gente for prestar atenção na natureza, a gente vai perceber que existe uma maternidade, né? Tanto no mundo animal como com o nosso mundo, né? Então a gente não tem que ficar se deixando levar por essas coisas erradas, essas influências ruins, né, que vem pra gente, né? Então sempre a gente pensar positivo. Quando você pensa positivo e quando você acha que você é, você será. Eu sempre acreditei nisso e porque o mundo está muito difícil, né? São pessoas mau caráteres que estão atuando, né? Vícios, né? Eu não costumo dar minha opinião, mas eu devo dar minha opinião aqui sobre esse negócio de jogo, né? Da gente toma uma e tal, também faz mal também. A gente não pode se deixar levar pela bebida, a gente não pode se deixar levar pelo jogo, a gente não pode se, né, as pessoas tomar cuidado, você entendeu? Com entorpecentes, essas coisas todas. Mas quando você vive sua vida de uma forma que você acha que você é, você será. Isso eu não tenho dúvida, isso como é que fala? A lei da atração, né? É a lei da atração, né? Você é aquilo que você pensa que você é. E fazer sempre o bem, mesmo que você seja massacrado, mesmo que você seja massacrada, mesmo que você sofra. Agora, tem uma questão, uma interrogação. Às vezes você fala assim, mas a pessoa que é honesta, faz tudo certo, não consegue. E a outra, que é canalha, enfim, mau caráter, consegue mais rápido que uma pessoa mais honesta. Bom, eu acho que eu tenho a resposta para isso. O que a gente leva desse mundo, não é verdade? Eu tendo o café da manhã, o almoço, a janta, é lógico, eu quero ficar bem de vida. Eu sempre quis ficar bem de vida, eu sempre gostei de coisa boa. Mas o que a gente leva desse mundo, né? Uma pessoa mau caráter, ela vence mais que... Isso é fato, tá, gente? Isso é fato, tá? Uma pessoa honesta, que faz tudo certinho, que paga as suas contas, não consegue passar ninguém para trás, a pessoa não faz coisa errada, ela se ferra. Ela não consegue enganar ninguém, ela se ferra, ela fica sem nada, mas presta atenção. Mas tem uma questão aí, não é? Porque amanhã é outro dia, tá? Os últimos serão os primeiros. Isso aí eu acredito nisso. A pessoa ser honesta, fazer as coisas dela direitinho, não é? Trabalhar, tudo. Eu não sei porque as coisas acontecem, né? E dizem alguns especialistas aí que o universo não está nem aí pra gente aqui e que nós nascemos do nada e que Deus não existe. Não existe sim, gente. Existe sim. Preste atenção na natureza. Não é? Tá, gente, deixa eu explicar aqui. Espera um pouquinho. Deixa eu explicar aqui. Às vezes eu não consigo, eu falo um pouquinho errado, porque eu fico treinando o inglês. Eu fico falando o inglês, aí, aí eu acabo atravessando as ideias aqui no português. Mas o universo está assim, tá? A pessoa que é mais judiada, só não pode ser besta, né? Só não pode ser besta. Mas uma pessoa honesta que trabalha, que faz, e mesmo que não trabalhe, né? A pessoa que nunca passou ninguém para trás, que não quer nada de ninguém, que faz a sua parte, vai trabalhar, faz suas coisas, ela não consegue o que o pilantra consegue. Vamos chamar de pilantra? Abre aspas. O pilantra consegue e a pessoa que... Essa questão a gente sempre ouve, né? De pessoas que são sofridas, que não conseguem um lugar ao sol, parece que os caminhos estão fechados, mas não é não.
sabe? Eu acredito nisso, eu acredito em Deus, e eu falo para os ateus, né, me provar o porquê que a elefanta, ela defende o elefantinho, e o porquê que os animais, né, as mães, né, as mamães, né, maternal, é uma coisa impressionante. Se você for prestar atenção na natureza, é tudo certinho, né? A natureza é fantástica, então alguém criou. Então eu tenho esperança que Deus existe, né? Vamos chamar de Deus, quando a gente fala de Deus, né? Porque pode ser também, tipo assim, a gente chama de Deus, mas eu acredito que seja um espírito superior que não tem sexo, não é verdade? Mas vamos falar Deus, porque Deus é maravilhoso, né? Então, enquanto a gente acreditar de que existe um comandante, a gente vai continuar tendo força para superar essa vida difícil que a gente leva. Né? Desculpa mais uma vez, vou falar, posso falar um português meio errado aqui, atravessar, porque eu falo muito inglês. Mas rapaz, se Deus não existe, então me prove essa grandeza da natureza, essa sabedoria, não é verdade? Da natureza. A pessoa que não consegue as coisas na vida, ela pode ter esperança que ela batalha daqui, ela faz aqui, ela trabalha e etc. E o pilantra se levanta. Você já ouviu essa coisa? Esse é o tema, né? Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o tema, né? Esse é o tema. Eu não sei. Amanhã é outro dia, né? Existe um Deus. Porque o pilantra, ele pode, vamos chamar de pilantra, entre aspas, aquela pessoa que engana, aquela pessoa que mente, ela se levanta na vida e tal, faz sucesso, por pouco tempo. Ela vai pagar por isso, não é? E será dolorido. A pessoa que é mais honesta, que não tem nada, vive a maioria, como é que você fala? Boa parte da vida no sofrimento, que não tem sorte, que tenta uma coisa, não dá certo, tenta outra, não dá certo. Mas eu acredito que será sim a vitória para a pessoa honesta. Tá? Eu acho que você ser honesto, você ter amor no coração, você não fazer coisas erradas. Porque o cara que é pilantra, vamos chamar assim, que a gente intitulou aqui, ele consegue estar enganando as pessoas, fazendo coisa errada, roubando que não seja, que etc. E tal. De alguma forma ele conseguiu. Na malandragem dele, que nem os influentes agora, né? Tem muito influente aí na internet, enganando as pessoas. Não é verdade? Então essas pessoas, elas usam da emoção, né? Do amor das pessoas, né? Que acompanham. Estou falando de influencer. Eu não sou influencer, né? Eu sou locutor de rádio. Não é verdade? E eu deixei de ser locutor de rádio. Mas eu não sou influencer, mas eu estou falando de influencer, né? Esses caras, essas minas que usam da emoção, do sentimento das pessoas para poder fazer doação, etc e tal, e vem empresa, tal, faz o publi, essas coisas todas, né? Vários pubs ganham dinheiro e tudo. Isso é passageiro, hein? Isso será cobrado, porque uma hora a casa cai. Uma hora a casa cai. Na mentira, uma hora a casa cai. Disso eu não tenho dúvidas. Não é? Você enganar as pessoas, você, sei lá, criar uma polêmica, enfim, uma hora a casa cai. Tá na mentira, tá na maldade, enganar as pessoas, uma hora a sua casa vai cair. E aquela pessoa que é honesta, que eu ouvi muito isso, acho que foi ontem. Foi ontem que eu estava conversando com algumas amigas minhas, e elas falaram, poxa Marcos, a gente que é honesto, né, que a gente não consegue. E os pilantras conseguem. Mas isso é complicado, porque eu acho que não. Eu acho que não. O pilantra pode até conseguir, né? Ele pode até conseguir, mas é por curto prazo. E a pessoa que joga limpo, ela não faz, mas ela vai ter o dela, porque eu acredito que Deus vai reservar o melhor para ela. E será satisfatório, tá? Não vai pagar ninguém, que o pilantra vai para a cadeia, ou o pilantra vai pagar pela natureza, de alguma forma.
Mas você que é honesto, eu sei que é difícil. Você tenta uma coisa, não dá certo, tenta outra, não dá certo. Mas eu acredito que... Eu não estou bancando aqui o evangélico, eu não sou evangélico. Mas eu não sei. Tem uma justiça divina, né? Existe uma justiça divina. Deixa eu ver aqui, peraí. Caiu aqui, hein? 7... Deixa eu pôr aqui, pronto. Entendeu? Eu acredito na justiça divina, acredito na justiça do homem, tá bom? Uma hora a casa cai pro pilantra que se levantou, que você falou, poxa, o cara consegue as coisas na mentira. O cara se levantou. Continua da forma que você está. O que é seu, será seu. E eu acredito nisso, tá? E nunca se rebaixe. Você é aquilo que você pensa que você é. Se você pensa que você não é nada, então você não será nada. E pare de ouvir músicas que colocam para baixo. Pare de ouvir conselhos de pessoas que diz, você não pode, você nunca vai conseguir, não é para você. Não, você vai na sua intuição e faz o que você tem que fazer, porque existe um lugar ao sol que Deus reservou para você, né? Da forma que eu passo, eu sofri muito na minha vida, tentei várias situações, várias profissões, vários segmentos, e até hoje eu estou na batalha, mas eu acredito em Deus. Você não precisa ter religião, não é verdade? Então, que seja evangélico falando lá, que seja... Não, vamos resolver, vamos respeitar. Né? Respeite, pelo amor de Deus. Tá bom? Vocês religiosos, respeita. Os candomblecistas que são maravilhosos, todo mundo é maravilhoso. Né? Que seja Umbanda, a Igreja Católica, que seja, eu não quero saber do passado. Eu quero saber da fé daquele que está lá. Não é verdade? E tudo dará certo. Não fugindo do contexto que eu estava falando, que eu estava falando. O pilantra venceu? Venceu. O pilantra conseguiu? Conseguiu. O pilantra está no auge? Está no auge. Mas espera um pouquinho, você está lá para baixo, né? Você não conseguiu nada, você está ferrado. Você tem que pagar suas contas, não sei o que você vai fazer da sua vida. Não é bem por aí não, tá, gente? Não é bem por aí. Amanhã é outro dia. Porque eu ainda acredito, tá? Desculpa a minha falha que eu falando em inglês, aí eu atravesso o português. Eu ainda acredito num Deus tá, existente no universo. Amanhã será seu dia. E se não for, eu tenho certeza que até depois da morte você será vitorioso. Alguma forma tem, mas o mal nunca vai vencer o bem. O bem sempre vence o mal. A verdade sempre vence a mentira.